Aleluia. Estava tão gostoso que eu estava de olho fechado ali, esqueci até de descer, não contei nem os louvores. Queridos, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Nós vamos colocar umas fotos para vocês aqui no nosso telão. Tá grave, não tá lendo. Dá uma olhada. Essa é a chácara que nós estamos fechando para o nosso retiro, que vai ser específico para jovens no carnaval. Esse ano a gente decidiu focar em jovens e adolescentes. Montamos uma equipe que vai estar trabalhando, auxiliando, uma equipe que já está acostumada com retiro. A Val está na organização disso aí. E o seu filho vai poder entrar aí e desfrutar não só de lazer, mas da presença de Deus durante 4 dias mais ou menos, onde nós realizamos cultos, onde nós realizamos momentos de adoração e momentos de lazer. A igreja precisava fechar essa chácara e não dava tempo de ficar pedindo os irmãos que quem pode dar tanto, quem pode dar isso, e tivemos que fazer ou vamos ter ainda que fazer um Pix de R$ 1.300 para segurar que o dono pediu adiantado. Já estamos com um contrato na mão, mas a chácara custa, se eu não me engano, R$ 4.500. R$ 4.500 para entrarmos. Vamos tentar entrar na sexta e sair terça-feira à tarde. O Banespinha, na época, nós alugamos por 5.000. Isso não é dinheiro. Se colocarmos 60 jovens aí e dividirmos 4.500 por 60 jovens, vai dar cerca de 80 e poucos reais para cada um. Então, cada pai pode agora, que esteja interessado que o seu filho participe desse retiro, tanto adolescente como jovem. Não sei se houve uma conversa com a Val, com a Fernanda e a Janara sobre as crianças nesse retiro. Houve? Ou não? Crianças nós não estamos colocando. Não. Então, jovens e adolescentes, tá? Especificamente, o tema é até que ele venha. Então, a ideia é buscar o Senhor realmente até sentir a presença de Deus. Olha que lugar lindo, campo de futebol. Não quero participar, eu não vou para não humilhar nenhum jovem adolescente na hora do futebol, minha ideia não é essa. Então eu quero deixar bem à vontade, serão jovens ministrando, serão os líderes, serão pessoas, irmãos que vão estar ali se entregando. E eu vou estar aqui com a igreja vai estar aberta nos dias de carnaval e nós vamos estar realizando cultos aqui também e adorando ao Senhor enquanto eles estiverem lá. Então, teremos culto aqui com os irmãos que estiverem aqui nessa época. Vamos estar aqui no domingo adorando o Senhor enquanto eles estiverem lá em retiro, buscando o Senhor até que Ele venha, desfrutando do que você está vendo ali. Então você que é pai, preste atenção. Se nós tivermos mais de 50 jovens e adolescentes, isso diminui no valor. Se chegarmos a 50, custa de R$100 por cada jovem. Depois tem a alimentação, como sempre teve em todo retiro, que é visto à parte. Aí nós vamos recolher a parte alimentação, vendo com Vilela isso, porque ele vê essa parte da cozinha, ele sabe muito bem o tanto de comida que dá. Ninguém passa necessidade aí, pelo contrário, volta até para casa com coisa que foi para lá. Então é realmente dias de bênçãos, tá bom? Estamos trabalhando muito com jovens e adolescentes. Vocês viram aqui ontem o culto dos jovens e estamos focando nisso, buscando jovens e adolescentes para a igreja. Então você precisa dar o seu nome imediatamente, principalmente você que é pai e mãe, que tem interesse. Queridos, por favor, gostaria de dizer para vocês uma coisa. Eu com 9 anos de idade, um casal de cristão me pediu para levar para a igreja, meu pai e minha mãe.
E eu tive a minha primeira experiência com Deus com 9 anos de idade. Depois, aos 14 anos, eu aceitei Jesus. Meu pai e minha mãe foi me buscar dentro. Aliás, minha mãe foi me tirar de dentro da igreja. Quando eu estou falando, não foi em casa, não vai não. Ela foi lá na igreja me buscar e disse: sai daí, eu não quero você ir mais, eu vou bater em você. Quando eu fiz 18 anos, eu voltei para Jesus. Duro ver um pai e uma mãe colocando obstáculo para que o filho sirva a Deus. Muito duro. Deveria ter uma alegria imensa, um prazer imenso de ver o seu filho na presença do Senhor. Então, peço a vocês empenho e dedicação para que nós venhamos realmente realizar esse retiro e ser uma bênção, amém? Então nós teremos culto aqui nesses dias. Também eu coloquei no grupo da igreja, quando vocês me veem mexendo no WhatsApp, é porque eu estou mandando para o guia ou para o WhatsApp da igreja coisas que na hora aqui no meio do culto eu lembro, então eu preciso enviar no WhatsApp a forma de comunicar. Para mim não estar indo toda hora ali falando com eles, eu uso como uma forma de comunicação. Eu coloquei cedo no grupo da igreja uma imagem postada pela Bia Kiss, senadora, se eu não me engano, ou deputada, mas se eu não me engano é senadora. Coloca essa imagem, por favor, da Bia Kiss, que está no grupo da igreja, na tela. E eu quero dar uma palavra para vocês, antes da palavra dessa noite, sobre essa imagem. Irmãos, eu sinceramente, como pastor, eu venho questionando a Deus desde quando começou a pandemia, se estamos ou não perto do arrebatamento da igreja ou do processo de passar pela grande tribulação. Não sei se vocês vão conseguir ampliar, porque eu mando às vezes no print aí. Mas tá lá, ó, a deputada Bia quis isso, pode deixar assim mesmo. Monumento da ONU. Eu quero que você preste atenção, porque talvez você vai perceber a questão da ideologia de gênero. Querem a todo custo, e não são os países. Isso é a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, que vem com a ideia de tirar do currículo o nome pai e mãe, ou homem ou mulher, tirar o gênero, totalmente tirar o gênero. Aliás, aqui em Pirassununga já tivemos o primeiro caso de uma criança ter que sair. Só para vocês terem ideia, a pulseira para criança é verde, é rosa e azul para menina e azul para menino. Tivemos aqui o primeiro nascimento de uma criança que o pai que parecia, a mãe que parecia homem e a mulher que parecia, até difícil explicar, tão complicado de falar um negócio, tá? Exigiu que a pulseira fosse neutra, branca, e a Santa Casa teve que produzir uma pulseira branca. Saiu do hospital a criança, a mãe sendo pai e o pai sendo mãe, e o cartório está na justiça para poder resolver isso, que foi um caso inédito aqui em Pirassununga. Chega lá alguém de barba, porque toma muito hormônio masculino. Se você olhar a foto, você não diz que é mulher, você diz que é homem grávido. Pensa na cena. E chega lá uma mulher personificada de mulher, que é o pai que fez a criança. Pensa essa criança crescendo, que é a cabeça, mas é o mundo está caminhando para aí, dia de Sodoma e Gomorra. E lá no Apocalipse, querido, diz que a imagem que representaria a besta, que daria poder às nações, veja, é justamente aquela imagem. Como pode isso? Olha lá, e a besta que era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como a de leão, o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono é grande. Apocalipse 13, 12, olha lá. Ela, Bia Kiss, deputada, senadora, monumento da ONU, tem características de besta apocalíptica revelada na Bíblia. É uma senadora da República.
A ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, falei com vocês de um sonho que eu tive tempos atrás, eu perguntando a Deus, Deus, estamos vivendo o fim? Eu tive um sonho que eu estava em um país e uma mulher que falava a língua francesa, ela fez um edito, ela editou: está proibido em todas as nações fazer adoração ao Deus dos céus, ou celebração ao Deus dos céus. E eu fiquei impressionado, porque ela não havia assumido todo mundo, ela havia assumido o governo do país dela. Mas por que ela tinha feito um decreto para todo mundo? Então eu perguntei ela em inglês, e ruim pra caramba o inglês, mas o sonho era tão real que até o inglês eram as palavras que eu sei pronunciar em português. E eu dizia: what, sir, not celebration, the Lord, the word. Eu chamava ela de senhor, porque sir é senhor, não é senhora. E ela não entendia, porque quando você fala inglês errado a pessoa fica meio confusa. Mas quando eu perguntei novamente, ela então abriu assim com a mão, e eu vi a rua. E uma coisa interessante, eu vi um país de primeiro mundo, e eu vi que vinha numa calçada de pedra portuguesa uma mulher com uma bolsa nas costas, e um demônio se aproximou por trás daquela mulher. Só que aquela mulher pressentia o demônio, ela tinha capacidade de pressentir, e ela dobrou o joelho e encostou a cara naquela grade, e quando ela fez uma oração, caiu um raio do céu e queimou aquele demônio. E de repente eu vi um monte de gente sendo perseguida, e vinha um cara em mim e dizia: estamos orgulhosos de ser perseguidos pelo nome do Senhor. Mas de repente começaram a prender as mulheres grávidas, um monte de gente começou a ser preso naquele país. Eu entendi que quando ela abriu o telão e me mostrou aquela cena da mulher orando, a Bíblia diz que enquanto a igreja estiver na terra, o diabo não pode agir, porque o crente pressente o mal, o crente é avisado do mal, o crente tem sensibilidade. Então Deus leva a igreja a orar, e Deus intervém sobre as obras do inimigo. A igreja está lutando nesse país. Olha, foi uma luta para colocar um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal. Nunca na história a gente viu uma batalha tão grande para se impedir que um ministro evangélico entre lá. E houve uma celebração, a mulher do presidente dançando no espírito e falando em línguas estranhas, porque uma batalha espiritual foi vencida. E nós temos no próximo ano uma verdadeira guerra. A igreja deve clamar, porque jamais a esquerda pode voltar ao poder, pelo amor de Deus. Você que é crente dessa igreja, eu vou falar uma coisa para você: eu sou o seu pastor. Lá em casa, a Fernanda, no ano passado, ela falou: eu não vou votar no Bolsonaro. Você vai votar, porque eu vou votar. Porque se eu sou o seu marido e eu sei que é bom, você vai me acompanhar, ainda que ele não preste. Mas em mim você confia, então vota nele. Minha mulher vota. Esse negócio de que o marido vota em Bolsonaro, a mulher vota em Lula, você está sem moral. Está sem moral, meu irmão. Voto é livre aí fora aí, mas dentro de casa, se você tem algum tipo de conceito, se você tem algum tipo de autoridade, você vai ensinar a sua família o caminho. Agora vai voltar na esquerda, o cara está querendo saciar a internet, o cara está falando que quer implantar, o cara só elogia ditador, o cara só elogia ditadura, e o cara está na frente das pesquisas: roubou, mas fez, roubou, mas que bom, roubou, mas que isso. E a gente quer colocar um cara que bota um monte de gay beijando com dedos que não pode nem falar onde está, e achando isso bonito. Foro de São Paulo, mandando dinheiro para fora, para país comunista. Nós temos uma guerra no próximo ano, uma batalha para que o país do Brasil continue livre para o evangelho. Uma verdadeira guerra de oração será travada. Olha, vai ser o ano que vem, presta atenção, vai ser um ambiente de batalha espiritual no Brasil, que você vai ter que aprender a orar e jejuar para não estar debaixo dessa influência. Nós vamos estar debaixo de um clima, porque o diabo vai fazer com que os crentes fiquem desanimados, sem força para orar, sem força para congregar, para que não orem, não clamem, não se envolvam buscando o Senhor. Por isso que a campanha de 12 dias de clamor vai ser suficiente, vai ser uma coisa muito importante para a gente já começar na guerra, já começar o ano na batalha, porque é ano de eleições.
E nós precisamos que esse governo de direita continue. Por quê? Porque se tivermos um governo que apoia a ONU e traga isso para dentro do Brasil. E outra coisa, tivemos a primeira onda do vírus. Talvez seja só o primeiro cavalo do apocalipse, trazendo pragas sobre a terra. E agora estamos ouvindo falar que o Omicron está vindo aí de novo, mais um vírus que as vacinas não estão dando jeito, nascendo na China, num país comunista, que já está até matando gente que foi vacinado. Deus sacode a igreja e desperta os crentes. Passou o vírus, muita gente desviou e desanimou. Talvez Deus seja misericordioso e deixe que uma segunda onda mais violenta venha sobre a terra, para despertar de novo, para despertar um monte de crente. Talvez. Eu não tomei uma vacina, talvez seja obrigado, porque agora no Pará, o governador do Pará disse que ninguém, não é porque eu recebo auxílio não, tá? Mas ninguém lá no Pará vai receber auxílio se não tiver vacinado. Olha, ninguém. Olha como isso é sujo. A pessoa, ela vive num país que o assistencialismo, o que é isso, queridos? É pessoas que dependem do governo para tudo. Depende do Bolsa Família, depende do auxílio do governo, porque essa é a ideia de ter o controle. Não gere empregos, não gere oportunidade de crescimento e gere nas pessoas dependência do governo. As pessoas passam a depender do auxílio, o governo passa a controlar a vida das pessoas, ditando o que você tem que fazer para receber uma miséria. Mas se você ficar fiel ao Deus vivo, se você permanecer em santidade, se você levar a sério a igreja do Senhor, Deus vai te preservar, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar provisão, Ele vai te dar comida, e você não vai precisar se submeter a isso. Fique firme no Senhor. Ele vai cuidar dos seus, proteger os seus. E enquanto estivermos aqui, o diabo não age pelo sangue de Jesus, porque no sangue de Jesus tem poder. No sangue de Jesus tem poder. E a igreja de Cristo, queridos, ela continua pregando o evangelho. Temos um país abençoado, um presidente que defende valores cristãos, deputados, senadores, a mulher do presidente falando em língua estranha e dançando no espírito. Que coisa gloriosa. E o mundo condenando, as pessoas taxando, fazendo chacota, zombaria. O Renato postou um camarada num país livre. Olha, eu vou dar uma ideia para vocês. Escute bem, hein? Para vocês não se escandalizar. Perseguição ao evangelho em país onde a perseguição é cultural. Deixa eu explicar isso. Você está pregando o evangelho num lugar onde é proibido pelo governo, onde é proibido de forma geral pregar o evangelho. Se você é perseguido nesse país, se você é maltratado, isso é louvável, isso tem que ser visto como algo realmente bíblico. Agora, num país onde é liberado a pregação do evangelho, é dado o direito de expressão. Se você está na rua pregando e alguém sai de casa e começa a te bater de pau, pegue um pau e bata de volta. Porque está errado. Apanhar no Brasil por amor ao evangelho está errado. Porque a Constituição nos dá o direito de pregar. Então aqui ninguém tem que apanhar por causa do evangelho, não. E esses dias eu vi um pregador pegando num país onde é a liberdade de expressão. O cara saiu de casa com um chicote e começou a bater no cara com o microfone na mão e com a caixa nas costas. Esse dia eu vi um cara pregando na Sé, o cara indo lá e falando com ele: cala a boca, crente, que eu e meus camaradas vão pegar você. Eu falei com a Fernanda que se faz isso comigo, eu dava de mão no cabo do microfone, e ia bater no cara até ele aceitar Jesus. Agora você vai confessar Jesus como teu salvador, senão você não sai debaixo da minha mão, entendeu? Pra você largar de ser besta, porque eu tenho liberdade de pregar Cristo nesse país. Sou livre para isso. Você não pode saciar. Você não pode me tirar esse direito. Então larga de ser besta. Se vamos para um lugar onde é proibido, eu estou sujeito à morte. Agora aqui no Brasil,
Eu estou lá pregando o evangelho, é permitido, e alguém vem e começa a me bater, sai de casa e começa a me bater com um chicote. Ai, irmãos, como eu sou doido para passar. Se eu estivesse passando perto numa hora dessa, o irmão com a caixa na mão, com um microfone, com um cabo daquele lá, tomando chicotada. Covardia, gente que abusa, gente que sabe só porque o crente não vai revidar. É cristão, não vai revidar, não vai fazer nada. Não, calma aí. Todo mundo pode entrar aqui nesse ambiente. Mas pergunta para qualquer advogado, qualquer juiz se pode entrar aqui e fazer farra. Aqui é inviolável o lugar de culto. Se entrar aqui e fazer bagunça, se eu estiver pregando muito na unção, eu vou pedir alguns irmãos que façam um favor para mim. Mas se eu não tiver, eu vou chamar o cara aqui e eu vou quebrar o vaso na cabeça do olheiro, né? Porque a gente tem que entender realmente. Agora, vamos lutar pelo direito da nossa nação. O ano que vem é um ano de oração por eleição. E pelo amor de Deus, não venha me falar que o 4 dedos roubou, mas fez. Faça isso, você aí contigo mesmo, guarde isso. Mas não fale isso para mim, porque para mim isso não cola. Eu votei. Você acha que eu não votei no Lula? Lula lá, uma luz na estrela. Vai eu, Lula e Dilma, votei. Mas eu não conhecia esquerda, eu não conhecia ideologia de gênero, eu não sabia dessa palhaçada de comunismo. Aí vem um governo e traz tudo à tona. Hoje eu tenho conhecimento, mas eu votei, confesso para vocês. Mas jamais. Então não faça isso, pelo amor de Deus, porque você vai tirar a tua liberdade de louvar a Deus, porque esses caras não estão brincando com a igreja não, tá? E nem tem respeito por Deus. Vamos à temática dessa semana, porque eu tenho algo muito forte para falar com vocês. Se vocês acham que eu comecei, eu vou começar agora. Aquela imagem que vocês estão vendo na tela é uma imagem representativa de Naamã, o leproso, general da Síria. Aquilo no rosto é lepra. E nós vamos falar desse texto nessa noite, porque a temática dessa semana é: a verdadeira igreja mostra onde Jesus está. Amém? A verdadeira igreja mostra onde Jesus está. E eu quero falar com vocês sobre algo terrível que impede as pessoas de conhecer a Cristo. E até nós cristãos devemos continuar muito cuidadosos. E eu quero falar de algo até difícil de identificar, mas nós temos algo muito precioso para aprender nessa noite. Põe na tela, na NVI, 2 Reis, capítulo 5, verso do 1 ao 15, vamos fazer essa leitura, justificando a ausência da minha esposa. A Fernanda removeu um cisto sebáceo, e eu vou falar para os irmãos, foi muito complicado. A situação deu risco de morte, muita dor, pensávamos que era um furúnculo. E amanhã nós vamos na Santa Casa ver se a gente remove os pontos. Certamente o dreno ainda vai continuar, está com dreno. Alguns irmãos, graças a Deus, têm ido em casa ajudar, dar auxílio, limpar a casa, ajudar com coisas. Sabe que a gente tem o Josué e tem dado uma grande força para nós nesse momento. Tem nos abençoado muito. Muito obrigado a todos os irmãos que têm se dedicado a isso. 2 Reis, vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Veja bem como começa o texto. Era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado, repita comigo, atacado Israel e levado, repita comigo, cativa.
uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas, porém, Naamã ficou, repita comigo, indignado. E saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farpá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar-me neles e ser purificado? E foi embora, repita comigo, e foi embora dali, furioso. Mas, porém, os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas diz que lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele se tornou como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. Pare por aí. Algumas coisas a ponderarmos nessa noite sobre este tema. A verdadeira igreja mostra onde Jesus está. A verdadeira igreja mostra Jesus onde está quando não está presa a ofensas, indignação, quando as coisas saem do controle. Observe você que essa menina, a Bíblia não fala a idade nem o nome dela. A Bíblia está dizendo que Deus está castigando Israel, então ele está usando a Síria. A Síria faz vários ataques a Israel nessa época. De vez em quando os sírios atacavam como uma forma de tratamento de Deus para a nação de Israel. Numa dessas invasões, levam uma menina, uma garota, presta atenção, cativa. Levam ela contra a vontade dela, tiram ela do país dela, dos pais dela, e levam ela para trabalhar como uma empregada. Era ela que lavava as roupas de Naamã, era ela que cuidava da casa. Observamos que essa menina, ela tem tudo para ter um alto grau de ofensa, de amargura, de tristeza, de indignação. Afinal de contas,
ela é tirada dos seus pais, do seu país, ela não é perguntada se ela quer ir ou não, ela é levada, ela vai embora, e ela está agora em outro lugar, e nós vamos perceber que ela poderia sim ser tomada de uma indignação, de uma revolta, de uma tristeza, de uma ofensa. Sabe, a igreja ela precisa ser tratada quanto ao passado. Nós precisamos ser libertos quanto às coisas indesejadas que nos aconteceram, quanto às injustiças que nós sofremos e ainda sofremos no dia a dia, quanto às perseguições, quanto às indignações que nos causam. O inimigo ele procura atacar cada cristão individualmente, com ofensa, com amargura, para que nós nos tornemos indiferentes à dor alheia, para que criamos empatia e perdemos a sensibilidade, começamos a viver em torno de lamber as nossas próprias feridas, ter autocomiseração, porque isso me aconteceu, porque isso veio acontecer comigo. Mas percebemos que essa menina, ela não leva consigo rancor, ofensa, amargura, tristeza. Sabe, se a igreja quer mostrar onde Jesus está, nós temos que deixar de viver para nós mesmos. Nós temos que deixar as ofensas, a tristeza, o que deu errado de lado, as coisas que não saiu como nós programamos, a forma como fomos tirados dos nossos pais, arrancado deles, porque essa menina é arrancada dos seus pais, tirada deles. Há tanta coisa para a gente ficar se lamentando, há tanta coisa que acontece para a gente ficar se questionando e triste com elas. Nós não vamos conseguir apresentar Jesus enquanto estivermos presos, e tão presos com as nossas feridas e mágoas e machucados. Nós precisamos entender que a pregação do Evangelho, ou anunciar o Evangelho para as pessoas, muitas das vezes é dizer para uma pessoa que Jesus é bom e que Ele é maravilhoso, enquanto estamos passando o momento mais terrível da nossa vida. O diabo ele diz: para que você vai pregar Jesus para os outros? Olha a sua vida, olha o que está acontecendo com você, olha a sua condição. É o que ele mais fala, é o que ele mais diz. Como é que você vai dizer para os outros que Jesus é bom? Olha como você está vivendo. Então essa menina, ela não se prende a tudo que poderia lhe causar motivos de odiar Naamã, odiar a Síria. Quem de nós faria um bem desta forma para alguém que me tratou tão mal, me levando cativo, não me perguntou se eu queria, me tirando dos meus pais, não perguntou os meus sonhos? A igreja ela precisa ser curada e se tornar madura. Nós temos que parar de pensar que fomos chamados a uma vida perfeita e de perfeição, sem injustiças e problemas, e entendemos que o Evangelho precisa ser mostrado para as pessoas, e que independente de como esteja a minha vida no momento, Deus é bom, Jesus é bom, Ele é o Salvador, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Essa menina, a primeira coisa que nós percebemos é que a igreja, ela precisa ser liberta da autocomiseração, ela precisa ser liberta desse padrão de ficar se justificando, de ficar, queridos, em torno de feridas e angústia, porque a igreja não vai conseguir mostrar onde Jesus está se ela não é capaz de abrir mão de ofensas, de injustiças, de mágoas, de rancor. Nós percebemos que a igreja gasta um grande tempo promovendo no ano 5 encontros de casais, promovendo no ano 10 retiros espirituais, promovendo no ano cultos aonde prometa curas para os próprios crentes.
mas você vai ver que pouco há algum movimento de dentro para fora, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão perdidos, porque nós gastamos um grande tempo buscando perfeição, buscando libertação, buscando ser livre das mazelas do passado, enquanto para nós basta só uma coisa: fomos lavados e remidos no sangue de Jesus e justificados por Deus, perdoados da nossa culpa passada, do nosso futuro, e temos a certeza nele que pela graça somos salvos, e por isso podemos pregar as pessoas a Jesus e mostrá-las como Senhor e Salvador. Gastamos um tempo com cura interior. A verdadeira igreja mostra Jesus ao mundo quando a boca continua tratando a pessoa como ela é, a despeito do que ela fez. Essa menina, você vai ver que ela diz: se esse carrasco, se esse desumano, se esse homem que está acabando com Israel, com a minha terra, este demônio que ataca o meu país, não, observe. Jesus disse que a boca revela o coração, a boca só fala do que está cheio o coração. Observe que você vai observar o crente quando ele está tratado, quando ele está pronto para mostrar onde Jesus está, pela forma que ele fala, pela forma que ele se expressa. Observa que ela continua com todo respeito: se o meu Senhor estivesse em Israel. Sabe a forma como você trata, ou como você fala a respeito de uma autoridade, ou a respeito do seu pastor, ou da liderança da igreja, ou dos irmãos, ou da sua igreja, tem muito a dizer. Porque como é que eu fico vendo, irmãos, pessoas que ficam na sua casa falando mal da igreja e do pastor, querendo que os seus parentes venham a Cristo. Não tem respeito. Você só vai conseguir mostrar Jesus ao mundo quando aquilo que sai da sua boca continua mantendo um padrão de respeito e de honra. Observa que ela chama Naamã de meu Senhor, não de carrasco. Ela continua com um tratamento respeitável, ela continua com um tratamento de honra. Nós olhamos o crente quando ele não está preparado, quando ele começa a abrir a boca para falar palavrão, a reclamar da vida, a questionar as coisas que acontecem. Como é que Deus vai trazer alguém perto daquela pessoa? Se às vezes quem está dentro de casa vivendo com ele está dizendo: que Cristo é esse? Que igreja é essa? Acabou de vir da igreja, acabou de vir de um culto e continua dessa forma. Porque a boca denuncia o que está no coração. E nós olhamos que um crente que vai mostrar Jesus, ele tem cuidado com a forma como ele fala. Ela disse: o meu Senhor. Se o meu Senhor. Sabe, eu não estava pensando que eu ia pregar nesse tema e nesse texto. Esses dias eu voltei a ter sonhos de revelação. Não são frequentes. Nem estava orando por isso e nem jejuando, mas Deus começou a me dar alguns sonhos esses dias. Interessante isso. E um dos sonhos, acho que eu vou contar daqui a pouco para vocês, porque eu acho que eu coloquei dentro de um tópico, senão vou ter que voltar a repetir, mas vamos continuar aqui. Então, nós vamos olhar que essa menina, ela continua com uma tratativa de respeito, de honra. Ela não muda o seu linguajar. Sabe, tem muitos irmãos que às vezes vêm em mim e dizem: pastor, fulano te chamou de André. Sabe por que eu não me preocupo? Porque isso me dá liberdade de conhecer a pessoa. Tem irmãos que ficam chateados, mas é nessas coisas que eu vou conhecendo. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que ser sábios. Então, se você fica exigindo respeito,
Você não sabe se a pessoa realmente te respeita. Dá liberdade. Dá liberdade. Então aqueles que me tratam como pastor, dá para perceber. Agora aqueles que me chamam de André, ou aquele homem, ou aquela pessoa, para mim não tem problema, porque me faz conhecer ele, saber com quem eu estou lidando, que tipo de pessoa que eu estou lidando. Então eu não tenho problema quanto a isso, a não ser que eu veja que isso está trazendo prejuízos à comunidade. Aí eu tenho que tomar uma postura, mas me faz revelar quem é a pessoa. A pessoa que ela teme a Deus e ela está com o coração aberto, ela trata as coisas de Deus com respeito. Tudo para ela é respeitável, tudo para ela é honrável. É honrável. Não existe desonra. A verdadeira igreja reconhece que muitas das vezes o real problema não está nos problemas externos, quando eles se tornam o motivo de levar as pessoas a Deus. Aqui agora vai ficar um pouco complicado, mas eu vou precisar explicar. A verdadeira igreja reconhece que se o problema leva a pessoa a Deus, seja qual for este problema, ele acaba se tornando o meio de preparar o coração da pessoa para receber o Evangelho. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu quero entrar numa coisa terrível para mim, para você e para todo mundo. Tem uma coisa, irmãos, que impede o ser humano de conhecer Jesus, ou de vir até Jesus. E isso é muito difícil de ser identificado. Nós vamos ver. Isso pode se disfarçar em falsa humildade, em autocomiseração, em ferida, em bajulação. Existe uma coisa na Bíblia que é pior do que qualquer doença. E a doença, na verdade, é o meio que Deus usa para quebrar isso. As dificuldades, na verdade, é o meio que Deus usa para tirar isso do caminho de que a pessoa conheça Jesus. Do que eu estou falando? Você vai observar no texto que pior do que a lepra que Naamã carregava era o seu orgulho. Observe que ele está leproso, mas devido à vida que ele levava de honra, tratamento que ele estava acostumado, ele quase vai embora indignado. Olha, ele estava no lugar certo, ele estava no lugar da cura, mas só porque as coisas não foram do jeito que ele pensava, ele tomou a atitude: eu vou embora, eu vou sair daqui. Eu me lembro de um irmão que, quando ele veio aqui, convidado pela Val e Roberto no culto pela primeira vez, ele tinha uma cisma com dízimo e oferta. E ele vem num culto em que eu preguei sobre dízimo e oferta. Ele saiu e falou com a mulher dele: nunca mais eu volto aqui. A sorte dele é que ele voltou na outra semana, e hoje é uma das maiores bênçãos na vida dessa igreja. Uma das maiores bênçãos. Mas observe você que ele está no lugar da cura, no lugar da absolução, mas devido ao orgulho, à soberba. Observe que a lepra não era o problema, a lepra era o caminho, a lepra era a solução, a lepra era o jeito dele conhecer a Deus. Muitas das vezes, irmãos, Deus, sabendo que o ser humano é extremamente orgulhoso, independente, soberbo, não gosta de buscar ajuda, não gosta de buscar o socorro, Deus precisa permitir que crises e situações como doenças, como crises no casamento, crises financeiras, chegue até a vida do ser humano, para que o ser humano, ele
consiga lutar contra algo chamado orgulho. O orgulho, ele é terrível. O orgulho é a pior coisa que existe. Observe, ele está leproso, mas ele vai embora porque ele diz: eu não concordo com a forma que as coisas estão sendo feitas, no lugar certo, com a palavra certa, até que, graças a Deus, ele tinha uma coisa que talvez você tenha que pedir a Deus: ele tinha bons amigos. Ele não tinha pessoa que concordava e dizia: realmente, não deveria falar isso, não deveria dizer isso. Ele tinha pessoa de lá dentro e falava: peraí, meu senhor, peraí, para pensar. Ele não te pediu nada difícil, não. Faz o que ele te pediu, porque o senhor vai ficar bom. Sabe, Naamã tinha do lado dele homens que não eram bajuladores, porque se fossem bajuladores, o senhor está certo, ele te tratou mal, vambora. Isso é um perigo. Tem gente, irmãos, que tem na sua companhia pessoas que só alimentam o seu orgulho, só enaltecem a sua soberba, só põem para cima o que ele tem de errado. Como é bom quando nós temos pessoas que você chega nela. Lá no Rio tinha isso, o irmão Luciano, o líder dos jovens, Luciano Neves. Às vezes eu chegava nele, irmãos, com toda a razão do mundo: irmão Luciano, assim, desse jeito, dessa forma, e falava umas meia hora, e no final ele dizia: o irmão está errado. Você não sabe o quanto esse irmão foi fundamental na minha vida. Fundamental. Agora, triste quando você tem na sua companhia aquelas pessoas que ficam te bajulando. Você tem razão, realmente. Não deveria ter falado isso, não deveria ter sido assim. Observe que a primeira pregação, no lugar de transformação, não foi boa, porque ele foi pensando: ele vai sair da casa dele, ele vai colocar a mão sobre o lugar afetado, ele vai invocar o Deus do céu, ele vai passar a mão, eu vou ficar limpo. O profeta nem de casa sai, ele manda um recado, manda ele lá mergulhar no rio Tietê. No rio Tietê. Isso foi uma lambada. Mas na verdade o grande problema de Naamã não era a lepra. Deus não está querendo colocar o problema nos sintomas, ele quer colocar a mão na origem. Deus não está tratando as consequências, ele está tratando a raiz. Aí é que a gente tem que entender: Deus não está nos limpando, queridos, de sintomas, ele está tratando a origem do problema, ele está trabalhando na natureza do problema, ele está arrancando pela raiz o pecado de nós. E o problema para aquele homem era o orgulho. E o ser humano, devido ao orgulho, ele não consegue reconhecer Jesus ou chegar-se a Jesus. Para isso, é preciso acontecer alguma coisa. Veja, na sua vida, na sua família, na sua saúde. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu fui evangelizar o Sr. Francisco. Ele vendia panelas de alumínio. Sr. Francisco, eu tinha uns 3 meses de cristão. E é muito perigoso quando você ofende um cristão novinho. Irmão, cristão já velho e maduro e cascudo, você pode pisar, que Deus já ensinou ele que ele tem que perdoar, amar, orar pelos inimigos. Mas quando você pega um novinho, é a menina dos olhos de Deus. É a mesma coisa de mexer num bebezinho. Pega um crente novo na fé, se ele falar contigo que vai cair um raio do céu, toma cuidado. Porque Deus, quando tem esses crentes novinhos na fé, ele revela fácil esses crentes, ele cuida fácil. E eu estava no primeiro amor, e eu fui falar com ele: Sr. Francisco, Jesus ama o Senhor. Ele pegou, lembra até hoje, tirou um maço de dinheiro do bolso, olhou para mim e disse: aqui está o meu Deus. Como é que você vai pregar Jesus para mim se você é um lascado, um Zé Ninguém, você não tem nada? Agora, aqui está, assim mesmo. Eu disse para ele:
O senhor vai ver o que esse Deus vai fazer contigo. Não me pergunte como eu disse aquilo. Estou falando crente novo na fé. Fui trabalhar, eu trabalhava fora. Na outra semana eu voltei, alguém me disse assim: e aí, você sabe o que aconteceu com o seu Francisco? Falei: não, essa semana ele teve um derrame. Estou falando na mesma semana. Ele teve um derrame. E ele quer te ver de qualquer jeito. Morava num casão, uma baita de uma casona. Teve que mudar porque o derrame limitou ele. Ele tinha uma outra casa. Ele teve que pedir a pessoa, acho que foi para a casa dele. Eu sei que ele teve que pedir outra casa. Foi morar num lugar lascado só para ter acesso, para ele conseguir ter acesso com a cadeira de roda. Pensa num lugar feio. E ele quer te ver de qualquer jeito. Eu me lembro que eu nem estava ligando por causa que eu achei que era um homem tão soberbo. Eu estava passando na rua e de repente eu escutei uma voz, a mulher dele gritando, fazendo sinal com a mão. Estava debaixo de um porão de uma outra casa. E eu me aproximei, olhei para ele e falei: seu Francisco, esse Deus seu é mau, hein? Ele com a boca torta, tinha dado derrame, todo entortado. Ele fazia sinal para me abaixar. Fazia sinal porque ele não conseguia falar direito. Eu abaixei os meus ouvidos à boca dele e escutei ele dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Aplaude ao Senhor, queridos. Foi para a igreja, se batizou e morreu crente. A igreja não vê doença, não vê problema no casamento, não vê o câncer como problema, quando isso está trazendo a pessoa para a igreja, quando está aproximando a pessoa de Cristo. O ser humano, ele é extremamente orgulhoso, independente. Então, se Deus às vezes não permite algo como a lepra de Naamã, ele não busca o socorro de Deus, ele não busca o auxílio de Deus. E nós vamos aprender isso mais na Bíblia, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, eu não tenho que dar sentido próprio. Veja Lucas capítulo 5, nós vamos ler do 30 ao 32. Se você acha que eu estou falando coisa de mim mesmo, vamos ler alguns textos. Olhe na tela. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os... Olha o 32. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Isso, aplaude a ele. Agora tem igreja, queridos, que eu não entendo. Ela só é para santo. Ela não é um lugar de pecador. Eu não vim chamar gente que tem saúde, eu não vim chamar gente que se acha bom, eu não vim chamar gente que se acha independente. Um dia uma irmã me disse: pastor, chamei a minha amiga para ir na igreja. Ela disse para mim que vai na igreja, mas não concorda com esse negócio de não poder fazer sexo fora do casamento. Acha que isso aí está fora de linha. Eu falei: deixa essa desgraça para lá, traz isso para cá não. Nós já tem gente aqui dentro. E desgraça não é palavrão. Desgraça é alguém que não tem a graça, alguém que não tem a graça de Deus. Uma pessoa agraciada é uma pessoa cheia de graça. Um desgraçado é uma pessoa sem a graça de Deus. Deixa isso para lá. Por que você vai ficar chamando essa pessoa para a igreja? Vamos lá na igreja. Ah, eu não quero ir porque eu acho que eu não estou. Vamos lá, fica insistindo. Eu preguei no Malamã Quinta e falei: ó, é o momento de você aceitar Jesus. Ninguém tem que tirar do banco, você tem que tomar uma decisão. Uma irmã começou a falar com o jovem: vai lá na frente. Por pouco, pela misericórdia de Deus, eu falei: irmã, o que você está fazendo? Aí o cara veio no final do culto, porque ela ficou falando com ele. Quando veio, eu falei: se domingo que vem você tiver com vontade de aceitar Jesus, você aceita. Hoje não, hoje eu não oro por você. Veja que o profeta não está facilitando, o profeta não está aliviando para o orgulhoso. A igreja tem que parar com
com esse negócio. A pessoa está lá cheia de soberba, cheia de coisa, cheia de situação. Você está chamando ela, você precisa de Jesus, precisa de Cristo, está dizendo que não, está dizendo que é boa. Aí você traz essa pessoa para a igreja, se torna crítica, ela se torna questionadora, tudo para ela está errado, está ruim. Para com isso. Esse lugar não é lugar de quem se acha bom, é lugar de quem se reconhece pecador. É lugar de quem se reconhece dependente da graça de Deus e da misericórdia dele. Jesus não veio chamar justos ao arrependimento, mas pecadores. Isaías 61, 1 e 3, coloca na tela, nós precisamos aprender algo muito importante aqui. Isaías 61, 1 e 3, 1 ao 3, perdão. Olha lá. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração. Olha, presta atenção nisso. A quem nós temos que pregar, a quem nós temos que falar, a quem nós temos que mostrar aonde está Jesus. Repita comigo: para aquele que está com o coração quebrantado. Então não adianta você ficar aí, por isso que eu não discuto. Não perca o tempo debater Bíblia. No Facebook, às vezes eu posto uma coisa, a pessoa coloca embaixo, não concordo com isso e aquilo. Ou eu vou parar ou excluo. Eu não discuto Bíblia. Eu não perco tempo de debater. Não é o meu objetivo. Jesus não falou isso, não ensinou isso. Nós temos que pregar quem está quebrantado. Não perca tempo com gente soberba, com ego lá em cima, que diz que não precisa. A Bíblia diz: sacude pó da perna, haverá menos juízo para aquela pessoa do que para Sodoma e Gomorra. Acabou. Valorize o Evangelho, valorize Cristo, e você vai ver que você vai ter gente na igreja salva, liberta, cheia do Espírito Santo. Continue lá na tela. Enviou-me a mostrar Jesus para quem está quebrantado. E pobre ali não é gente sem dinheiro, não. É pobre de espírito. É gente dependente. É um Zaqueu da vida que era rico, mas reconhecia que precisava de salvação. Jesus vai repetir esse versículo no Novo Testamento. Para cuidar dos que estão com o coração aquebrantado. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. 3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então ele enviou-me a pregar aos quebrantados de coração. Coloca a definição para quebrantado na tela, por favor. Olha a definição de quebrantado. Que é uma pessoa quebrantada de coração. Dicionário online. Quebrantado significa enfraquecido, abatido, sem forças. É o particípio passado do verbo quebrantar, cuja origem etimológica é do latim crepare, que significa quebrar, estalar, rachar. Se é uma pessoa quebrantada, é uma pessoa enfraquecida, abatida, sem força.
pessoa que está se sentindo debilitada, necessitada. Mostre Jesus para esses. Não discuta de Bíblia com quem não quer, quem não está com o coração quebrantado. Talvez achamos um Naamã que ora resiste, mas quando volta para casa tem alguém que bate no ombro dele e diz: ei, para com isso. O que ouvimos é certo. O que ouvimos tem que haver mudança na tua vida. Olha como é que você está. Talvez. Mas nós temos que mostrar Jesus para quem está quebrantado. É o que a Bíblia diz. Ele nos enviou a pregar aos quebrantados de coração. Então, irmãos, a pessoa, para ser apresentada a Cristo, ela precisa passar por um processo de aquebrantamento. Aqui na igreja, como pastor é duro dizer isso, mas durante muitos anos eu observei uma pessoa com um problema grave de orgulho. Não dava para falar, porque como você vai falar com um orgulhoso, que ele é orgulhoso? Ele não aceita. Você já viu o orgulhoso aceitar você falar que ele é orgulhoso? Não tem nem lógica. Se ele é orgulhoso, ele não vai ouvir. Pelo contrário, ele é capaz de dizer que é o mais humilde do mundo. A pessoa que ele vai citar que ajudou fulano, que ajudou ciclano, ele começa a falar de todos os bens que ele fez. Então você não tem como falar com o orgulhoso. Só ele reconhecendo. Só alguém próximo que pode de algum jeito falar. Se desviou. Essa semana eu tive um sonho. Eu sonhei e era só isso. Eu estava sentado aqui onde está esses meninos. Era eu e o presbítero Ricardo. Estávamos sentados aqui. Essa pessoa, ela vinha andando assim, ó. Entrou na igreja desse jeito. Eu só notava ela com a mão na barriga e debilitada. Ela veio no presbítero Ricardo e disse: a paz do Senhor, pastor Ricardo. Abraçou ele. Veio em mim e disse: a paz do Senhor, pastor André. Abraçou-me e dobrou o joelho do meu lado para orar. E eu no sonho eu dizia: meu Deus, essa pessoa voltou para a igreja de uma hora para outra. Eu acordei e fiquei pensando: por que chamou o Ricardo de pastor? Notei que ela estava debilitada. Mas na hora que eu comecei a preparar essa pregação, que eu não imaginava que ia pregar, eu percebi que ela é um tipo de pessoa que não chama ele nem de presbítero, chama ele de Ricardo. Então essa pessoa, ela estava daquele jeito debilitada. E às vezes a pessoa passa por um processo de quebrantamento tão grande que ela passa a tratar a pessoa com um respeito que ela nunca via e nunca tratava antes. Então ela não chama nem de presbítero, ela chama de pastor. Porque uma pessoa na condição de humildade, ela começa a olhar a pessoa de forma respeitável. E ela estava debilitada e infelizmente algumas pessoas precisam passar por um processo. E agora eu vou falar, não estou colocando terror não, de câncer, de AIDS. Porque quando é uma pessoa que ela sai da igreja para viver na prostituição, para viver com muitos homens e pega um HIV, ela volta para ser crente. E Deus aceita, porque Ele tem que permitir, porque a única forma de se achegar a Ele é leproso. Embora Ele não queira isso, mas você vai ver que grande parte de nós viemos em um momento em que nós não tínhamos o que fazer, ou para onde ir, ou o que fazer, ou como fazer. Tem gente que tem que passar um processo doloroso. Você quer ver como isso é tão sutil? Põe na tela 2 Coríntios capítulo 12. E agora eu vou falar um dos maiores homens de Deus da Bíblia. Um dos maiores, olha o que ele fala, o que ele reconhece. Como isso é sutil. É necessário que eu continue a gloriar-me como isso? Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Isso aí é muito importante. Para aí um pouco. Deixe que as pessoas veem em você, fica falando ao seu respeito. O orgulhoso, ele fica falando o que ele é que ninguém me conhece, ninguém sabe direito, não deram tempo para mim. Não. Uma irmã veio aqui na igreja e falou: pastor, o senhor não me conhece, eu não me conhece. Eu falei: irmã, então eu vou te conhecer, fica 4 anos na igreja aí, mostra quem você é, para de falar todo o tempo que eu não te conheço, que você é uma serva de Deus, que isso para mim não significa nada. A Bíblia diz que é tolice falar, uma pessoa se autorrecomendar. A Bíblia diz que o tolo, ele exalta a si mesmo. Então quanto mais você abre a boca para ficar falando de quem você é, você parece uma tola para mim. Olha lá, ele diz: olha, eu tomei cuidado de não ficar falando para que as pessoas não vissem em mim além do que eu realmente sou. Porque às vezes quando você fica contando coisa, a pessoa te olha como um super-homem, como uma pessoa além do que você é, depois se decepciona. Vamos para o 7. Agora olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Para aí. Então agora um dos maiores servos de Deus da Bíblia está dizendo para que ele não se tornasse uma pessoa orgulhosa devido às revelações de Deus. Deus deu de presente para ele um demônio. Tem gente que é atormentada por demônio e você não consegue expulsar o demônio porque aquele demônio é permitido da parte de Deus para manter ele crente. É incrível isso. Você tira o demônio da pessoa, a pessoa desvia. É o demônio que faz ela vir para a igreja, porque o demônio atormenta ela. O demônio perturba ela. Aí ela vem para a igreja. Olha lá, não é eu que estou dizendo, não. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Desculpa, irmãos. Tem crente que só serve a Deus atormentado. Você tira o tormento. Vocês já conheceram gente aqui na igreja fazendo a obra de Deus no ministério, mas debaixo de tormenta. Debaixo de tormenta. Tirou a tormenta da pessoa, tirou a vida dela com Deus. É por isso que eu não reclamo de luta. É por isso que eu não me queixo das coisas que eu tenho passado. Porque eu fico imaginando o que poderia ser eu se eu não tivesse passado por tudo isso. O orgulho é a pior desgraça na vida do ser humano. Então, a gente que fica na igreja, sai demônio, expulsando demônio de tudo, tem que tomar cuidado. Tem demônio que é uma bênção na vida de uma pessoa. Dá para dizer isso? Dá. Olha lá. Deus não tem problema nenhum com o demônio. O diabo serve a ele, Satanás serve ele, serve a vontade dele. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, ele tomou a chave do inferno e da morte. Ele subjugou o principado e potestade. E o diabo só faz o que ele manda, só pode fazer o que ele quer. Então é por isso que tem hora que você está expulsando o demônio do crente, o demônio não está saindo. Meu Deus, que esse demônio não sai? Porque é o demônio que faz ele vir para a igreja, porque atormenta ele. Quanto mais humildade você buscar, menos sofrimento você vai ter servindo a Deus. 8.
3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas Ele me diz: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então Paulo está entendendo agora que as lutas e as dificuldades fazem parte da forma de Deus modelar eu e você e nos colocar na linha sempre. É o meio que Ele usa para nos colocar nos pés dEle, sempre nos trazer de volta. Infelizmente, ouvi falar de um irmão que sonhava em comprar um carro. O sonho dele era comprar um carro. Orou, o pastor orou, a igreja orou, Deus deu o carro para ele. Aí você já viu, né, irmão? Ganha o carro, você não tinha vontade de visitar ninguém. Ele ganhou o carro, ele falou: tem muito tempo que eu não vejo minha mãe. Essa semana vamos fazer uma visita à mamãe. A gente está no culto tanto tempo. Era diácono. Então uma semana aí foi visitar a mãe. Aí na outra semana aí fiquei sabendo que minha irmã estava doente, porque foi visitar a mãe, ficou sabendo da irmã. Passou, domingo que vem não vou poder estar, porque fiquei sabendo pela minha mãe e foi visitar a irmã. Um mês ele começou a fazer visita e o pastor disse para ele: cuidado, irmão, não se perca com a bênção. Um dia ele viajando, o pneu do carro furou, numa estrada que não tinha borracheiro ou posto de combustível. Foi olhar o estepe do carro estava furado. Então ele disse para sua mulher: tranquilo, logo ali na frente eu encontro um posto. E ele foi rolando aquele estepe furado e foi andando 9 quilômetros, 10 quilômetros. Daqui a pouco uma pirambeira e ele falou: agora vai ficar melhor, porque... E ele deu um tapinha no pneu, e o pneu começou a rolar rápido e rolar, e ele correndo atrás do pneu, e corre, o pneu desce de pasto abaixo. Ele entra no meio do mato, quando vê, atola num brejo até o pescoço. Segura no pneu para não afundar. Lá no meio do brejo ele gritou: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me tira daqui desse brejo, Senhor. Eu vou voltar a ir para a igreja. Eu vou voltar a ir para o culto, mas me salva daqui. E ele escutou uma voz: meu filho, como eu estava com saudade de ouvir você falar comigo. Encostou o cara da via, com caminhão, com carro em cima, a esposa, todo mundo rebocado. Ali pegaram um guincho, tiraram ele, botaram ele num posto, trocou o pneu, aí voltou para a igreja. Deus estava com saudade de ouvir a voz dele. Esses dias alguém falou comigo: pastor, depois que eu voltei para a igreja eu não consigo dormir mais. Eu falei: experimenta orar, porque Deus está querendo ouvir você orar. Deus está com saudade da sua voz. Deus gosta e ama de falar com seus filhos, e Ele gosta de ouvir você falar com Ele. Salmo 51, 17. Olha só. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Nada mais agrada a Deus quando alguém entra na igreja e ele está tão aquebrantado, tão dependente. Ele diz: eu só preciso ouvir a sua voz agora no louvor. Eu preciso tanto que o Senhor fale comigo, Senhor. E ele está ali naquele momento, coração todo aquebrantado. Não tem sacrifício melhor para Deus. Não tem sacrifício melhor.
o arrependimento. Qualquer pessoa que se arrepender, qualquer pessoa que se aquebrantar, é aceito por Deus. Houve arrependimento, houve mudança. Agora, quer ver uma coisa aqui? A pessoa, às vezes, irmãos, ela é tão orgulhosa, cai no cigarro, cai na bebida, cai na prostituição. Por que você está assim? Ah, porque o pastor me amaldiçoou. O pastor não amaldiçoou, o pastor só disse: enquanto você estiver nessa condição, você não faz parte mais do reino dos céus. A pessoa, em vez de se arrepender e se consertar e se quebrantar, porque não existe maldição sem causa, há uma causa para ter sido liberada aquela palavra, ela prefere viver na lama dizendo: estou assim por causa do pastor. Isso é orgulho. Isso é orgulho. O orgulho faz isso. Mas se a pessoa se arrepende, se aquebranta, Deus não rejeita. É só mudar, é só se arrepender. É uma condição que foi dada, é uma condição que foi colocada diante da palavra de Deus. Se arrependa, se aquebrante, e Deus não vai rejeitar. A lepra dinamante fica o pecado que precisa ser lavado no sangue de Jesus. Porém, o ser humano tem um dos males, um dos piores mal. Eu digo um mal que é difícil dele reconhecer. O apóstolo Paulo, ele ficou sem entender, ele orou 3 vezes: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus falou: para você não ficar orgulhoso. Veja que não é tão fácil compreender o orgulho. O orgulho se esconde atrás de muitas faces. Ele é disfarçado de várias maneiras. É humanamente impossível de ser reconhecido. Você sabe qual é a pessoa mais orgulhosa que eu conheci da minha vida? Quando estávamos evangelizando em 2008 em Tatuí, na cidade de Tatuí, um mendigo. Um mendigo. O cara na lama, na amargura, eu fui evangelizar ele. Eu nunca vi, e eu ainda disse: você está assim, agora eu entendo por quê. Pensa numa pessoa soberba. Tem gente que na maior extremidade da vida não se humilha, não reconhece. A verdade, querido, é que se Deus não permitir algo que cause no ser humano dependência dele, ele não o procura. Olha Lucas 16, põe na tela, 19 ao 31. Dá uma olhada nisso aí. Vamos ler e vamos entender. Havia um homem rico que vestia de púrpura, de linho fino, e havia no luxo, e vivia no luxo, todos diante do seu portão. Repita comigo: diante do seu portão fora deixado um mendigo. Olha como é que Deus é maravilhoso. Isso é Deus. O rico não tinha problema nenhum. Aí Deus falou: põe diante do portão dele um mendigo, alguém que não tem nada, alguém que precisa de ajuda, para fazer com que este rico se sensibilize, para que esse rico olhe para esse mendigo, comece a ajudá-lo. Porque quando a gente estende a mão ao próximo, nosso coração começa a ficar bom. Chamado Lázaro, coberto de chagas. O cara não era só um mendigo, o cara estava coberto de chaga. Este ansiava, porque o rico não dava, comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Agora dá uma olhada. No Hades ou no inferno estava sendo atormentado. Irmãos, isso é uma parábola. E dá uma olhada, que morreu vai para onde? Não é para o purgatório não. Lá no inferno ele está sendo atormentado, porque inferno significa lugar de atormento. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro do seu lado. Então chamou: pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-se de que durante sua vida você só recebeu coisas boas, e enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Olha o 27. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Ó, a verdadeira igreja mostra onde Jesus. Só que este cara quer que a sua família conheça Jesus, sabe aonde agora? Lá no inferno, aquebrantado, sem dinheiro, com sede, miserável, dependente. É lá no inferno que ele lembra dos irmãos. É lá no inferno que ele lembra que Lázaro, manda que Lázaro me dê alguma coisa. A coisa é invertida. Ele passa a depender. Aquele mendigo foi colocado ali de propósito para que aquele rico, queridos, ele se sensibilizasse, ele não vivesse uma vida largada, mas pensasse no próximo, ou fosse mais grato a Deus. Agora ele está dizendo: ó, manda lá na casa, ó, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Agora olha o que vai dizer. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas aqui. Sabe o que ele quis dizer? Porque naquela época havia as sinagogas, pequenas congregações espalhadas por Israel, aonde era lido a lei de Moisés e os profetas. Isso quer dizer que este rico não tinha um cuidado de ir na igreja, de ir no culto. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Vai para Hebreus 10, 25. Não, ali aí está dizendo, olha só, ele está dizendo: não, pai Abraão, porque o cara temoso, repita comigo, cara temoso. Esse é o grande problema. Irmãos, a pessoa que ela é temosa nessa vida, ela não se arrepende, ela vai para o inferno temosa. O orgulhoso, ele vai para o inferno orgulhoso. Olha lá. Não, volta lá no texto lá. Eu pedi para vocês trocar, mas volta lá onde estava lá. Olha lá. Não, pode passar. Quando ele pode ir para o final, bem para o final aí. Ó, aí. Não, pai Abraão, disse ele. Não, está falando não. Está discutindo. Está debatendo. Mas se alguém dentre os mortos for ter com ele, se arrepende. Veja que o cara, quando ele tem um problema de resistência, de discussão, até no inferno ele debate. Abraão respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha o problema do ser humano orgulhoso. Nem vendo um morto ressuscitando, ele muda. Você pensa que é brincadeira, mas eu te confirmo, sim, tem gente duro mesmo. Você vê um monte de milagre acontecendo por aí, fala que... Sabe quantas vezes o Manuel de Melo, fundador dessa obra, foi preso? 29 vezes, acusado de ser charlatão, porque Deus usava ele para curar os doentes dentro da igreja. As cadeiras de rodas eram deixadas, as muletas. Vocês vão lá na Pompeia o ano que vem, na minha consagração, vocês vão ver lá quantos milagres, quantas muletas, quantas coisas deixadas que Deus usava. Aquele homem foi preso, considerado charlatão. Criança ressuscitou no braço daquele homem. A mãe saiu correndo na rua com o filho morto. Ele ainda era da Assembleia de Deus, dirigia culto numa congregação. A mãe saiu correndo, gritando: meu filho morreu, meu filho morreu. Entrou dentro da congregaçãozinha, os irmãos estavam ali, e ele pegou aquela criança, ele levantou para o céu, e ele orou, e a criança voltou a chorar. No outro dia, tiveram que colocar um caminhão na rua, porque não cabia mais gente dentro da igreja. A Assembleia de Deus excluiu ele, porque disse que o pastor tinha que pregar no altar, e não podia pregar no caminhão. E aí ele fundou o movimento evangelista Betel, que não tinha característica de igreja, mas acabou se tornando a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo.
Uma criança ressuscitou. Hebreus 10, 25. Não deixemos nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Só vem para a igreja, tem sede de vir para a igreja, queridos, quem tem o coração aquebrantado. Porque veja bem que loucura, gasolina do jeito que está, irmão pedindo carona, gente sem condição de vir, carro quebrado. E é muito importante isso também. Porque sabe qual é o problema do orgulhoso? Ele tem um problema. É engraçado como Deus escolheu Santa Fé, porque Santa Fé era um lugar muito discriminado. Aí ele diz, não tem aqui na minha cidade, na minha rua tem a igreja tal, não tem ali na esquina a igreja tal, não tem ali no centro a igreja tal, mas aqui agora abriu uma igreja. Deus, por que não tem que ser ali? Por que eu tenho que ir na Santa Fé? Não são Abanas e Farpá o melhor rio? Por que tem que ser no Jordão? Tem que ser onde Deus manda, onde Deus quer, onde Deus mandou você ser limpo. O orgulhoso é que tem esse questionamento. Para que ir lá gastar combustível, pegar pista? Por que tem que ser lá? Não é denominação tal, não é denominação aqui, não é denominação lá. É mais fácil, é mais próximo. Não tem que estar dependendo de carona, não tem que estar dependendo de combustível, não tem que estar dependendo disso ou daquilo. Ele não se humilha. Ele não se humilha. Ele não é humilde. Deus quer cuidar de você. Saiba, faça uma prova com Deus. Um dia que você estiver na cidade, o seu carro quebrou, você não tem nada para fazer, não tem para quem pedir, pediu no grupo da igreja, que a Bíblia diz, comunica a necessidade aos santos, ninguém falou nada, se arrume como alguém que vai para o culto e pare na estrada e diga, Deus, estou aqui, quero ir para a tua casa. Você vai ver que um milagre vai acontecer. Porque quando se há um real desejo, uma vontade. Agora quando tem mal vontade, Deus, olha, o carro está quebrado, estou sem combustível, vou ficar sem roupa trocada. Se é o Senhor, alguém vai chegar aqui em casa, vai mandar eu tomar banho, vai me esperar, vai mandar eu trocar de roupa, passar o perfume, vai abrir a porta do carro, rolar um pano vermelho, mandar eu entrar, e aí eu vou para a igreja. Ou então vou na igreja aqui que é mais próximo. Para que eu tenho que ir em Santa Fé? Se Abana e Farpá é o lugar mais próximo, mais limpo. É onde Deus manda. É onde Deus ordena. Veja que na porta daquele homem foi colocado por Deus alguém necessitado. Lázaro é uma forma do rico ser menos soberbo. Estava ali um propósito, porém ele não deu ideia. Veja que a menina chama Naamã de meu senhor. O tratamento é a forma como as pessoas se dirigem àquelas que estão na posição de autoridade, diz como elas estão por dentro. Elas sempre tratam as pessoas de forma mais respeitosa possível. Veja o que disse Naamã no versículo 10. Coloca lá do capítulo que nós estamos lendo. Versículo 10. Enviou-lhe um mensageiro para lhe dizer: vai e lave 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele, aquela coisa, sairia e me receberia. Aí ele passa pelo processo de cura. Vai lá, 12,
Está dizendo, ó, não é a igreja aqui perto de casa, não tem aqui congregação de tal, ciclano, por que eu tenho que ir lá em Santa Fé? Será que não poderia me lavar numa delas, ser purificado numa delas, ser crente numa delas? Saudade Furioso, 13. Aí tem amigos que aconselham, 14. Assim ele desceu e ficou limpo, restaurado. Agora olha o tratamento no 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Não é mais ele não, homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu. Como mudou, né? Agora é servo. É servo. Eu fui num culto lá no exército, eu sempre vou lembrar disso, ministrar. Comandantes, tenentes, sargentos. O comandante estava batendo carrom para o Samuel tocar violão e louvar a Deus. E ele disse: aqui todos nós somos servos. Eu disse para ele como eu queria servir o exército. Ele disse para mim: o Senhor serve o Senhor dos exércitos. Seu servo, muda o jeito de falar. Você nota a forma respeitosa. Por isso que eu não tolero desrespeito, irmão. Não tolero. Não vem com desrespeito para cima de mim que não tem essa. Não dá, não encaixa, não cabe. Ímpio, tudo bem. Olha lá, crente bocudo, desrespeitoso, metido a macho, mulher metida a macho, homem metido a machão. Tem esse negócio, é cristão, tem que ser servo. Tem alguma coisa errada. Às vezes é preciso passar por várias tentativas de solucionar nossos problemas. Às vezes é preciso chegarmos ao ponto de não termos mais saída para ouvir este convite. Talvez você está aqui agora, até veio para a igreja, chamado por alguém, convidado, ou foi criado na igreja, mas não passou um processo ainda do encontro real com Jesus, não encontrou Jesus. Porque o orgulho ainda está aí disfarçado. Aqui em cima do altar podemos ter gente ainda disfarçado de orgulho. O orgulho, queridos, ele se esconde de muito jeito. Mas é preciso estar muito aquebrantado. Porque para conhecer Jesus e para vir até Jesus, olha o que está lá em Mateus 11, 28, 29 e 30. Ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então ele faz o convite, ó: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Aprendam de mim a serem mansos e humildes de coração. Aí vocês encontrarão descanso para as suas almas. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aba, 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 aba. Ele disse: não são Abanas e Farpar, não é você que escolhe a igreja, onde será mudado. Deus o coloca no rio certo. Santa Fé sempre foi vista como um mau lugar, porém este é o cenário onde Deus está escolhendo para mudar vidas e quebrar
orgulho. Quero que você fique de pé. Vamos declarar: Abba. Que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E se você reconhece que você tem problemas com orgulho, ou pelo menos hoje entendeu o quanto é difícil, você não vai encontrar Jesus enquanto você não reconhecer a sua debilidade, a sua fraqueza, sua limitação. Para encontrar Jesus, é preciso ter um coração aquebrantado. É preciso sentir que sem Ele não dá. Vamos louvar? Pois tua graça achou em mim